Você já percebeu que algumas vezes o dia começa antes mesmo de você sair da cama? O despertador toca, você pega o celular, há mensagens para responder, compromissos, notícias, cobranças, contas, problemas no trabalho, situações familiares e decisões que ainda precisam ser tomadas. Em poucos minutos, você ainda nem colocou os pés no chão, mas a sua mente já percorreu a semana inteira. Você pensa no que precisa resolver hoje, no que pode dar errado amanhã e, de repente, começa até a sofrer por situações que ainda nem aconteceram. Talvez esse seja um dos paradoxos do nosso tempo. Criamos tecnologias para economizar tempo, mas vivemos dizendo que não temos tempo. Temos ferramentas para facilitar a comunicação, mas permanecemos constantemente sobrecarregados. Temos acesso a mais informações do que qualquer geração anterior e, ao mesmo tempo, parece que nunca tivemos tantas razões para nos preocupar. E é justamente nesse cenário que algumas palavras de Jesus, pronunciadas há quase 2000 anos, parecem ter sido dirigidas à nossa geração. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, Jesus fala sobre as preocupações relacionadas à vida. Ele menciona questões extremamente concretas: alimento, bebidas, roupa, futuro. Ou seja, Jesus não está conversando com pessoas que viviam uma existência sem problemas. E ele está falando com gente que precisava trabalhar, sustentar a família, conseguir alimento e enfrentar as incertezas da vida. Em determinado momento, ele faz uma pergunta profundamente simples: quem, por mais que se preocupe, consegue acrescentar alguma coisa à própria vida apenas por estar preocupado? A pergunta é poderosa, porque não condena o planejamento. Jesus não está dizendo, não pense no futuro. Também não está dizendo, não trabalha. E muito menos, se você tiver fé, nenhum problema aparecerá. O que ele coloca em questão é outra coisa: o poder que concedemos à preocupação. E o que ele está questionando? Existe uma diferença importante entre responsabilidade e preocupação excessiva. Responsabilidade pergunta: o que posso fazer diante dessa situação? A preocupação excessiva já pergunta: e se tudo der errado? A responsabilidade produz movimento. A preocupação sem limite, muitas vezes, produz apenas desgaste. Planejar uma despesa é responsabilidade. Passar a madrugada imaginando todas as possibilidades de ruína financeira é outra coisa. Preparar-se para uma reunião importante é responsabilidade. Repassar mentalmente 6 vezes tudo o que pode dar errado talvez não melhore em nada aquela reunião. Cuidar dos filhos é responsabilidade. Tentar controlar cada acontecimento da vida deles é impossível. E talvez seja justamente aqui que essa passagem começa a conversar conosco. Porque existe uma parte da nossa vida que podemos administrar, mas existe outra que jamais estará completamente sob o nosso controle. Nossa geração desenvolveu uma relação muito particular com o controle. Nós organizamos agendas, recebemos notificações, acompanhamos nossa produtividade, monitoramos resultados, planejamos investimentos, calculamos rotas, prevemos o clima, medimos desempenho. E nada disso é necessariamente ruim. O problema começa quando, quase sem perceber, transformamos planejamento em uma expectativa de controle absoluto sobre a vida. Queremos saber se aquela decisão dará certo. Queremos garantir que o relacionamento continuará. Queremos ter a certeza de que o emprego permanecerá. Queremos saber como estaremos daqui a 5 anos, por exemplo. Mas a vida nunca ofereceu esse tipo de garantia. E Jesus
chama atenção para uma realidade desconfortável. Preocupar-se não significa controlar. Podemos pensar durante horas sobre aquilo que acontecerá amanhã e ainda assim continuar sem qualquer domínio sobre o amanhã. Talvez por isso algumas pessoas estejam fisicamente no presente, mas emocionalmente vivendo no futuro. O corpo está na quarta-feira. A mente está tentando resolver a sexta. No encerramento desse trecho, Jesus apresenta uma orientação extraordinariamente prática. Cada dia possui as suas próprias dificuldades. Isso não é um convite à irresponsabilidade, é um convite à presença. Existe um problema que realmente precisa ser resolvido hoje. Resolva aquilo que estiver ao seu alcance. Existe uma conversa que precisa acontecer? Tenha essa conversa. Existe uma decisão possível? Tome essa decisão. Mas talvez existam também 10 outros problemas que a sua mente está tentando resolver antes mesmo deles existirem. E aqui surge uma pergunta importante. Quantas das coisas que estão consumindo a sua energia neste exato momento realmente pertence ao dia de hoje? Essa pergunta pode mudar muita coisa, porque uma parte do nosso cansaço não vem apenas das dificuldades que enfrentamos. Ele também pode vir das dificuldades que imaginamos. Há ainda algo que torna essa questão especialmente atual: as redes sociais. Hoje, não nos preocupamos somente com a nossa própria vida. Também temos diante dos olhos diariamente fragmentos cuidadosamente selecionados da vida de centenas de outras pessoas. Alguém comprou uma casa, alguém está viajando, alguém foi promovido, alguém começou um novo relacionamento, alguém parece estar vivendo exatamente aquilo que você gostaria de viver. E sem perceber, surge uma nova preocupação. Será que estou atrasado? Essa talvez seja uma das perguntas mais silenciosamente destrutivas da nossa época. Atrasado em relação a quem? A qual calendário? A qual modelo de vida? Quando Jesus chama a atenção para os lírios dos campos e para as aves, ele desloca o olhar humano da comparação para a confiança. Nem tudo precisa florescer ao mesmo tempo. É importante compreender também o que essa passagem não significa. A fé não exige que alguém finja estar bem quando não está. Não significa ignorar dificuldades financeiras, não significa abandonar tratamento, aconselhamento, planejamento ou ajuda profissional quando necessários. Confiar em Deus não é negar a realidade, é reconhecer que a realidade não termina naquilo que conseguimos controlar. Há momentos em que a fé se manifesta em oração, em outro, manifesta-se em uma decisão. Às vezes, manifesta-se ao pedir ajuda. Em determinados momentos, fé também significa admitir: eu não consigo carregar tudo sozinho. E talvez essa seja uma das formas mais maduras de confiança. Então, eu gostaria de propor algo muito simples. Pense neste momento naquilo que mais tem preocupado você. Agora, faça 2 perguntas. Primeira, existe alguma coisa concreta que posso fazer hoje? Se existe, talvez seja a hora de agir. E a segunda, existe alguma parte dessa situação que simplesmente não está sob o meu controle? Se existe, talvez seja exatamente essa parte que você precisa aprender a entregar. Porque maturidade não consiste apenas em saber quando agir, também consiste em reconhecer quando já fizemos aquilo que estava ao nosso alcance. Jesus não prometeu uma existência sem dias difíceis. Ele nos ensinou algo diferente. Não precisamos viver hoje carregando antecipadamente todos os pesos de amanhã. Planeje o futuro, trabalhe, cuide
das pessoas que ama. Faça aquilo que estiver ao seu alcance, mas não permita que o amanhã ocupe todo o espaço que pertence ao hoje. Talvez algumas preocupações não precisem de mais pensamentos. Talvez precisem de confiança, porque o amanhã chegará quando chegar. E quando ele chegar, você estará lá. Por enquanto, existe um dia diante de você. Vivam. Esta foi a palavra hoje em dia. Os tempos mudam, as perguntas permanecem e a palavra continua encontrando cada geração onde ela está presente.